Boa noite a todos, aos nossos amigos da internet. Bem-vindos novamente na Fraternidade Francisco de Assis. A nossa casa está localizada aqui no bairro da Vila Prudente, na capital de São Paulo. E temos o prazer de receber nesta noite, para a nossa palestra semanal, Alberto Ribeiro Almeida. O Alberto é trabalhador do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, do Belém do Pará. É também médico e terapeuta transpessoal. E o assunto que ele nos traz hoje, o seu tema, é do seu livro, que ele está lançando, A Arte do Reencontro, Casamento, lançado pela Federação Espírita do Paraná. Então, Alberto, bem-vindo à nossa casa. Queridos amigos, é com muita alegria que partilhamos esse abraço do norte, trazendo um pouco do açaí para encontrar no estado de São Paulo a beleza e o encanto da Amazônia, que dentro das suas múltiplas expressões de graça que o Divino colocou no nosso país, permitiu que Belém do Pará pudesse ofertar ao nosso país a graciosidade desse vinho, desse suco saboroso, chamado açaí. Amai um ao outro, mas não façais do vosso amor um cativeiro. Que haja um mar ondulante entre as praias das vossas almas. Sede alegres, cantai, mas deixai cada um ficar a sós, como as cordas da lira, que estão separadas, mas estão juntas na mesma musicalidade. Estais juntos, mas não juntos demais, porque as colunas de um templo erguem-se separadas, e o carvalho não cresce à sombra do cipreste. É a fala poética de Khalil Gibran, o grande poeta do mundo árabe, que nos brinda sobre o casamento na sua obra monumental, talvez a mais importante, O Profeta. Ela nos traz, na medida da poesia, o que representa esse desafio do encontro um com o outro ser humano, numa perspectiva de intimidade, de aproximação, nesses dias em que a humanidade questiona o casamento, dias estes que falam, portanto, de um movimento no qual o casamento, tal como está posto, de tal modo ele se fragilizou que as pessoas intentam questionar sobre essa instituição chamada casamento, com consequências também para o processo familiar. Allan Kardec, na sua lucidez, ao seu tempo, já haveria de indagar com prontidão na obra que inicializa o pensamento espírita, exatamente sobre essa questão da durabilidade do relacionamento de conjugalidade. Que seria, pergunta ele na questão 696 de O Livro dos Espíritos, o que seria para a sociedade se houvesse a abolição do casamento? Ao que os espíritos responderam: seria uma regressão à vida dos animais. Seria um retrocesso da humanidade. Seria como que andar para trás. Essa perspectiva de compreensão, portanto, alinhavada pelo Espiritismo já há 150 anos atrás, um pouco mais,
fala-nos dessa realidade da lei de amor que nos impulsiona um para o outro na expectativa silenciosa e às vezes ostensiva de podermos experienciar o êxtase do encontro. Tudo começa num processo de aproximação pelo namoro, quando o Espírito Emmanuel, usando uma metáfora, compara ao cais dos sonhos. No encontro do enamoramento, há um processo de apaixonamento que galvaniza os corações que se aproximam. Nós experimentamos no cais o êxtase de uma hipnose afetiva. Perdemos o chão, ficamos de tal modo mobilizados pelo outro que temos a impressão de que encontramos a nossa metade, a nossa outra metade. Há aquela perspectiva até exagerada de acharmos que foi a nossa alma gêmea aquele encontro. Fenômeno esse que se explica pelo movimento de apaixonamento, que também os espíritos, na questão 907 de O Livro dos Espíritos, consagraram, mostrando que a paixão ela está em um ser humano para atender uma necessidade natural do desenvolvimento do sentimento. O apaixonamento é alguma coisa que faz parte da estrutura do ser humano. Está posto em a natureza com uma finalidade de nos encaminhar para um relacionamento de profundidade no campo da amorosidade. No cais dos sonhos, nós entabulamos pensar num universo de viagem pelo mar adentro da vida com a nossa, poeticamente, alma gêmea, ou presumivelmente a nossa outra metade. E na medida que nós nos acasalamos, em que o cais deixa experimentar o navio que zarpa na direção do infinito, quando o casal, portanto, vai quebrando as amarras daquela formalidade apaixonante do namoro, para agora experienciar o cotidiano do casamento, avançando o mar alto das experiências do dia a dia, nós ainda percebemos os recém-casados experimentando a lua de mel, que ainda é fascinante, porque o processo da convivência ainda é escasso. Até porque alguns conteúdos de um e de outro não se revelam, salvo quando nós avançamos literalmente para um relacionamento de conjugalidade. No dia a dia, portanto, ainda nas primeiras movimentações do casal, agora recém-casado, há aquele encanto ainda presente. Todavia, à proporção que o tempo flui, nós vamos tendo uma surpresa. É que a pessoa que se revelava como a nossa metade cara, ela começa a nos ameaçar de algum modo, porque nós não damos conta de que somos duas pessoas que trazemos diferenças, que se acirram, que se mostram mais abundantes quando da convivência diuturna do casal. Uma coisa é estar enamorado e viver um encontro programado, e a outra coisa é estar coabitando dia e noite com a mesma pessoa no mesmo espaço. Uma coisa é encontrá-la perfumado, perfumada, se programar para fazer aquele encontro, se não se está bem, não se vai ao encontro, e a outra coisa é você estar sempre um ao lado do outro. Quer faça tempo bom, quer faça intempérie, quer suja geada ou alagamento de chuvas expressivas, nós temos que estar um ao lado do outro. Já não é mais, portanto, uma experiência que envolva aquela hipnose. Nós caímos na realidade, e quando você olha para o outro, no início ainda dá, por exemplo, para conectando-se com o ronco do outro, você dizer, meu bem, imaginemos o homem, porque até para roncar as mulheres são mais delicadas. Ele cutuca, meu bem, você está qual cotovia do meu lado, chamando minha atenção. Olha o sentimento poético. Tem 4 meses de casado. 2 anos depois, meu bem, você está ressonando. 1 ano e meio, 2 anos talvez, meu bem, você está roncando. A entonação já é diferente.
a qualificação já mudou. E imagine 10 anos depois, ele já está dando de cotovelo nela. Meu bem, eu tenho a impressão que é um avião que está passando aqui por cima de casa, quer dizer, de cotovia para avião, voou muito alto. A convivência fala das diferenças. Duas pessoas que se encontram são duas humanidades que se aproximam, que trazem um histórico pessoal, às vezes étnico, religioso, educacional, inteiramente distintos. E ainda que hajam aproximações, nós somos muito diferentes. E poder articular essas diferenças à medida em que o relacionamento vai sendo posto, olhar para um e para o outro recém-acordado, é muito diferente de olhar para o outro quando o outro está bem produzido, está bem posto, formalmente colocado para ser admirado um pelo outro. Ter que gerenciar as economias domésticas para dar conta da realidade de ir ao supermercado e de ajustar dentro do orçamento doméstico o que se ganha para poder fazer face à despesa também é um dos desafios que se colocam na direção do casal recém-casado. E à proporção que o navio vai avançando, mar alto, agora já bem distante do cais, surge, portanto, as possibilidades agora que desafiam o casal ao desenvolvimento interior. Porque de todas as relações, aquela que é mais exigente é a de conjugalidade. Porque você dorme a mesma cama. Como dizia um amigo no avião, disse: Alberto, não casa. Ele tinha recém-casado, fazia 1 ano e pouco. Porque eu perdi toda a minha liberdade, eu dormia numa cama de casal. Rolava para um lado, rolava para o outro. Agora eu só posso entrar pelo um lado. Só posso sair por esse mesmo lado. Olha, 1 ano e pouco ele já estava decepcionado. E me dizia no alto, porque é assim. Nós experimentamos uma convivência num espaço curto. Temos que dividir o toalete. As manias que cada um traz da sua história. Aonde você aperta o tubo de pasta, um amigo tinha essa encrenca, e ele dizia: Alberto, acabou isso comigo quando eu vi um psicólogo indiano numa entrevista na televisão, ele dizendo que tem pessoas que deixam o tubo de pasta aberto, não colocam a tampinha. Aí eu entendi a minha esposa, que ela não fazia aquilo contra mim, é que ela é neurótica. Mas ele não sabia que ele era neurótico, porque a tampinha tinha que estar e tinha que empurrar a pasta de baixo para cima, e ai se apertasse a pasta no meio. As nossas neuroses se dão de encontro, não vão ao encontro, se dão de encontro. Essa realidade ela vai sendo posta no cotidiano. Quando você vai, se você não sabe se abre a janela ou se fecha a janela, se liga o ar-condicionado ou não, porque um é friorento, o outro é calorento. Como uma paciente minha dizia: doutor Alberto, se o senhor me visse com trajes de alcova, de cama, de quarto, o senhor não me reconheceria. Eu disse: mas por quê? Eu pareço uma astronauta, porque eu sou muito friorenta. O meu marido dorme sem camisa, põe o ar-condicionado num nível... Belém do Pará faz muito calor, demasiadamente quente. É uma cidade em que o urubu voa fazendo assim. Como ele se abana, o outro ele voa. Ele faz o seu périplo pelo ar. E ela dizia assim: mas eu sou muito friorenta, então eu durmo de meia, cobertor, gorro, máscara, então mal aparecem os olhos. E eu disse: eu receio que isso diminua o encanto afetivo e que afete a sexualidade. Efetivamente, lá pelas tantas, muitos casais precisam estar atentos para isso, porque um dos processos que interfere na conjugalidade é como você se põe ao lado do outro. Não é porque está casado, depois que você já conseguiu o outro ou a outra, que você vai de qualquer jeito. E há pessoas que descuidam tanto do cuidado com o corpo e saem daquele narcisismo corpóreo, de uma vaidade extemporânea, e saem às vezes para um relaxamento nocivo para a relação. Então temos que ter o cuidado, porque interfere sim uma pessoa como um astronauta vivendo todas as noites, o esposo se inquieta, mas ele não veste-se de uma forma diferente, porque ele é muito calorento, mas eu não tenho como, senão eu não durmo.
Imagine, portanto, que até a vestimenta ela vai interferindo, como dizia um outro paciente. Doutor, não dá para ter atração sexual, porque a esposa questionou no relacionamento de conjugalidade, porque a sexualidade não estava em dia. Estavam tendo problemas na interação sexual. E ele então me disse, mas não é possível, doutor, ter uma interação sexual saudável e satisfatória, porque, só imagine, a minha esposa vem dormir com uma camisa que é de propaganda política, aquele candidato que perdeu, que a Polícia Federal está procurando. Não dá, doutor, não dá. Eu olho para ela, vejo aquela camisa daquele político, então não tem como ter atração sexual. São coisas pequenas, mas que quer não, quer sim, vão interferindo no relacionamento de conjugalidade. Então o casal são duas criaturas que estão desafiadas ao autoencontro. Porque não há espelho mais fidedigno para falar de ti mesmo do que alguém que está ao teu lado, dorme a mesma cama e às vezes não sonha os mesmos sonhos. Senta ao mesmo lado de você à mesa, faz programas cotidianos juntos. Se há filhos, o trato dos filhos precisa haver uma interação já no papel de pais, não de cônjuges. Então, esse desafio, ele implica, portanto, num processo transformador interno de cada um. Porque o parceiro, a parceira, estabelece em relação a você um nível de exigências que nenhum outro relacionamento se equivale. Mesmo na atividade profissional, por exemplo, é uma relação mais formal, tem um enquadramento profissional. No lar é a intimidade. E dentro do lar, o relacionamento dos cônjuges, eles têm uma intimidade física. E implica num andamento de intimidade emocional, psicológica. Não obstante, muitos dos casais estejam muito distantes um do outro. Transam. No entanto, não entra no êxtase do encontro da afetividade. Como diz um psicanalista famoso do nosso país, caracterizado muito pela sua irreverência, gaiaça, mas diz com prontidão, e se houver um certo exagero, de alguma forma traz uma realidade pungente. A maioria dos casais, diz ele, vão para a cama, e diz 90% dos casais vão para a cama, para fazer sexo porque não querem intimidade. Vejam, parece um paradoxo. Como é que eu vou para a cama transar, ter um relacionamento de comunhão afetivo sexual e não quero intimidade? Porque ter sexo basta tirar a roupa e ter uma atração física. Mas a intimidade envolve você se abrir para o outro psicologicamente. Envolve, portanto, você arriscar em se mostrar para o outro tal qual você é. E esse processo, ele é muito mais desafiador. As pessoas hoje, com facilidade, tiram a roupa para as fotografias nas revistas, para envolver o erotismo masculino, feminino. As revistas se especializaram e são inúmeras. Mas mostrar-se interiormente, desnudar-se emocionalmente um para o outro, há, portanto, um grande medo, porque o grande antítese do amor, como proporia o Espírito Joana de Ângeles, é o medo. Nós temos medo de ser rejeitados, nós temos medo de que o outro não nos acolha, mantemos uma intimidade física, mas temos receio de falar de nós mesmos, das nossas entranhas, de comunicar os nossos pontos vulneráveis, de mostrar as nossas suscetibilidades. Então a gente esconde do outro, às vezes esconde de si mesmo, mas isso implica, portanto, no relacionamento, num distanciamento. O relacionamento, para poder avançar numa relação de intimidade, que envolva cumplicidade e reciprocidade, há que se ter ousadia, para não apenas tirar a roupa para estabelecer o exercício da atividade sexual, mas também estabelecer o desnudamento dos sentimentos, para que você se mostre ao outro e possa dizer para o outro que você está com ciúme, dizer para o outro que você está inseguro, falar para o outro, você me ama, eu estou em dúvida acerca do nosso amor,
Como é que você está me acolhendo? Eu estou inseguro, insegura acerca de como você está me tratando, estou notando algumas diferenças. Ou então eu tenho um fantasma, eu tenho a impressão que em algum momento você vai me abandonar. É importante, se alguém sente isso, partilhar. Porque se não partilha, aquilo fica dentro do psiquismo de um dos pares, interferindo na economia da interação a dois. Isso funciona nesse encaixe, promovendo ruídos na relação de natureza conjugal. E se eu não me abro para o outro, a nossa intimidade fica comprometida. E a nossa cumplicidade, por extensão, se abala. Portanto, o casamento é um relacionamento que vai necessariamente reclamar um nível de aproximação física e de aproximação psicológica. E nesse movimento, chega mais próximo, nós vamos perceber que um casamento, ele é feito da arte de você poder articular as diferenças e as similitudes. Porque nós pensamos que um bom casal é aquele que é parecido. Não é. Porque se for dois ditadores, como é que vai ser? Se forem dois ciumentos, eles não conseguem avançar um ano de conjugalidade. A gente pensa, portanto, que um bom casal são aqueles diferentes. Necessariamente não são. Porque se eles forem muito diferentes, por exemplo, um bem racional, uma bem emocional, às vezes, funcionando em canais diferentes, eles podem não conseguir articular uma boa comunicação. Então, um bom casamento, ele não se faz porque a gente pensa igual, é semelhante, ou porque a gente é muito diferente e não vai dar certo, ou vai dar. Não. Um bom casamento é feito pela capacidade da amorosidade, que em comparecendo na relação, ela é capaz de articular bem as similitudes e as diferenças. As similitudes, porque se não bem trabalhadas, elas funcionam como uma disputa. Por exemplo, dois casais de médicos. Se eles são médicos, eles podem fazer uma concorrência de natureza profissional. Se os dois são afeiçoados à beleza física, eles podem estabelecer uma concorrência no fisiculturismo. Um que é mais malhado que o outro, um quer perder ali das gordurinhas mais do que o outro, um fica olhando para o culote do outro e fica uma briga por conta das similitudes. Eles estão disputando aquilo que representa uma manifestação de assemelhamento de comportamento. Do mesmo jeito que as diferenças, elas podem resultar em atritos quando eu, por exemplo, raciocinando sobre a economia conjugal, faço meu orçamento absolutamente matemático. Vou no Excel, pego ali uma tabela e vou com a parceira, mas a parceira, ela tem um olhar emocional. A ótica de fazer as contas não é 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 na emocionalidade pode ser 8, podem ser 5, depende de como a pessoa estabelece esse tipo de olhar. Porque o olhar racional, ele é lógico e matemático, mas o olhar da emocionalidade, ele funciona com uma outra lógica. Então, a diferença, ela precisa ser bem articulada. Um casal, por exemplo, que vai ao shopping, eu costumo lembrar desse exemplo, que ele é muito comum. Se eles vão trocar roupas, fim de ano, se deram um presente, os presentes não ficaram muito bons, do ponto de vista da numeração da roupa, e ele vai trocar uma camisa, e ela também. Um homem, quando entra no shopping, qual é o olhar dele, do ponto de vista pragmático? Falo do homem no sentido da generalidade, porque nada é assim rigidamente. Mas aqui como exemplo, suponhamos que ele seja o pragmático, como habitualmente o é. Ele olha a loja, a entrada do shopping, traça uma reta, e o menor caminho entre 2 pontos, na loja de cidade dele, é uma reta, ele vai, reto. Qual é a lógica da parceira? Ela chega na porta do shopping, a loja está ali, e ela vai fazer um movimento elíptico. Ela pega exatamente o corredor posto, e diz, meu bem, é por aqui, ali. Diz, não, meu bem, mas eu vou dar só uma voltinha aqui. Para ela ir direto é quase que um crime. Porque ela precisa olhar as vitrines. Ela
Adora, porque a profissão dela é design de interiores. Ela adora olhar para ver a decoração das vitrines. E ela vai fazendo esse caminho, que não tem fim. Depois ela sobe para o outro andar e vai para o outro andar e vai... Então, é inevitável uma briga na entrada, vocês imaginem na saída. Então, se ele sabe que ela é assim, ele já leva 2 livros para ler enquanto ela vai fazendo a sua viagem. Leva o jornal, combina com ela, meu bem, eu vou ali tocar a roupa, a gente se encontra no café, porque ela vai demorar para burro, ou para o esposo, se ele preferir. Então, se ele é inteligente, ele vai para a loja de café, troca a roupinha dele lá, senta e vai ler o jornal. Enquanto que ela vai, e ele já se prepare, porque quando ela chegar e dizer, meu bem, você não sabe. Hipnotizada pela vitrine, ela ficou seduzida pela uma palavra mágica, liquidação. Ele sabe que mais uma vez ele vai ser liquidado na sua movimentação financeira. E ela disse, meu bem, você não imagina. A loja está tudo por 50%. Não é que ela precise, é porque a emocionalidade dela, ela quer comprar a vitrine, mas ela leva o quê? O vestido. Não é o vestido, não é o produto que está 50% mais barato, matematicamente. Na verdade, ela não se dá conta de que ela gostaria de ser dona daquela vitrine. Ela ficou encantada. Então, como ela não pode levar a loja inteira, o design inteiro, ela leva uma peça que está 50% mais barato. Ou ela quer... E chega lá para o parceiro, ele já sabe. Então ele tem que relaxar, porque será inevitável a bronca, a encrenca. Ele vai, negocia, ao invés de comprar 3 peças, compra uma e fica tudo numa boa, ela sai feliz. E ele também. São as diferenças. As diferenças que caracterizam, numa análise da neurolinguística, por exemplo, o funcionamento das pessoas. Nós vivemos num mundo de imagens. E uma pessoa que funciona no visual... elas necessariamente estão muito atentas para a roupa. E suponhamos que seja a mulher que tenha esse canal que funciona predominantemente em detrimento de um outro canal, que é o senestésico, que é o da sensação, que fala do tato, da gustação, do paladar, da olfação, próprio, por exemplo, no parceiro. Eles funcionando em canais diferentes, eles precisam saber articular a diferença. Porque para ela o que é importante é a imagem. E para ele é o conforto. Eu vivo isso, um lance autobiográfico, na minha relação de conjugalidade. A minha esposa é clean, clássica. E eu sou meio espalhafatoso, eu adoro uma blusa assim, decorada. A la Magno, aquele seriado Magno. Então ela vem estampada. Quando eu chego estampado, ela tem um choque, porque ela gosta de tudo suave, tudo combinando. E eu gosto combinando, mas minha combinação é amazônica, e ela é paulista. Uma vez eu comprei uma blusa, Brasília, uma blusa linda, uma blusa roxa. Está na moda, roxo está na moda. Mas no interior do roxo saiu um amarelo ouro lindo, que parecia uma galáxia explodindo. Eu fui cair na besteira de perguntar para os amigos se estava bom. Mostrei a blusa. Amigos sempre mentem, para não perder a amizade. Disseram, elogiaram 4 amigos, entre homens e mulheres, todos concordaram. Eu cheguei e mostrei para ela, encantado. Ela olhou, ela é muito discreta na forma como faz a censura. Ela disse, meu bem, está muito bom para andar domingo na Praça da República. A Praça da República em Belém, domingo é uma feira hippie. Eu uma vez estava em Alagoas e vi uma calça jeans e achei que podia comprar aquela calça jeans, estava necessitado. E no meu pragmatismo, já que deu, eu comprei logo 3. Porque homem é assim, não embrulha 3. Cheguei em casa, mostrei a calça jeans, vesti e disse, que tal, meu bem? Ela disse, meu bem, mas ficou assim muito justinha, não foi? Eu disse, não, meu bem, tá boa. Dias depois, fomos sair, eu botei a calça jeans e disse, que tal? Querendo um elogio. Ela me olhou e disse, está bem, você está parece uma linguicinha. Apertadinha na calça jeans. Somos diferentes no paladar, na roupa, no olhar. Eu gosto de coisas confortáveis e ela gosta de coisas bonitas.
Ela é capaz de sair com uma roupa justinha, que no mal dá para sentar, porque ela está elegante. E eu, às vezes, vou com uma roupa assim, que cabe 2 Albertos. Mas eu tenho uma movimentação tranquila, porque eu estou confortável. É o senestésico e o visual. Que quando entram no restaurante, brigam. Porque ela quer saber da música, da combinação das cores, do visual. Ela olhar para o cardápio é mais do que comer, para ela. Ela não quer nem saber de comer. Ela quer saber de olhar, de ver a composição, olhar o prato. Ele não quer nem saber da decoração, se tem metro, se não tem metro. Ele quer saber do metro da comida, porque ele quer encher a pança. Por ele, se pudesse trazer a frigideira e botar no centro da mesa a panela, traria para ela a forma com que o garçom acessa. Se ele vem pela direita ou para a esquerda, faz toda a diferença. Ela fica encantada se a música combina, se é italiana, se é um restaurante de massa, uma cantina. Ela faz todo esse link. No entanto, ele não quer saber. Ele quer saber se está cheirosa a comida. Ele quer olhar e quer provar. Ele não basta olhar. O olhar para ele não funciona. Deixa eu provar. Ele vai e ela fica assustada. Por quê? Naturalmente ela tem um outro jeito de funcionar. Ele come o dele e come o dela. Porque ela está com o vestidinho bem justinho. Já olhou, já se satisfez. Não quer engordar para que os vestidos caibam. E come pouquinho. E esse, meu bem, está tão gostoso, é um desperdício. Tanta gente morrendo de fome, né? Puxa o prato dela e larga a brasa. Um bom casal é aquele que sabe articular as diferenças. E sabe valer-se das similitudes como processo de apoio um ao outro. Você, se parece comigo, eu apoio você no seu crescimento e você a mim. E se você é diferente de mim, eu troco com você. Eu aprendo a emocionalidade com você, você aprende a racionalidade comigo. Eu aprendo a buscar o desenvolvimento da intuição que você tem, e você aprende comigo a ser uma pessoa pragmática, objetiva. Porque há situações da vida que você precisa ser pragmático, objetivo, e há situações que você precisa ser intuitivo. Há situações que você precisa ser nitidamente emocional. E há situações que você precisa ser criteriosamente racional. Então o casal, se ele sabe articular a diferença, ao invés deles se entrincheirarem nas suas verdades, eles abrem um canal de troca, de permuta. Esse casal cresce profundamente um com o outro. Porque o relacionamento criativo, ele exatamente se faz nessa perspectiva do encontro no qual nós vamos nos trabalhando à custa da influência do outro, que me revela quanto espelho, e à custa do aprendizado acerca das virtudes que o outro traz, e que eu aprendo com ele ou com ela, fazendo com que o nosso relacionamento se enriqueça, de tal modo que o bom casamento é aquele que você casa muitas vezes na mesma relação. Ao invés de mudar de parceiro e buscar um outro casamento, tente casar no mesmo casamento. Porque as pessoas mudam. E é comum a pessoa dizer assim, mas você mudou. Ora, se você não mudar, você estaciona. Ninguém consegue ser o mesmo. O problema é se nós mudamos juntos. Na psicoterapia individual, habitualmente, o profissional precisa estar antenado para o esposo que não está participando ou para a esposa que não está participando. Porque o indivíduo vai melhorando e corre risco de refletir na relação negativamente. Então, habitualmente, ele traz e faz um contraponto, porque senão começa a haver um distanciamento do casal ou começa a surgir atritos, em função de que aquele que está se cuidando faz movimentos de transformações internas de tal ordem que afetam o outro e o outro às vezes não consegue acompanhar. É necessário que um e que outro possam estabelecer essa movimentação de articulação para que ambos possam crescer. Porque um bom casal é aquele que, em se casando muitas vezes, vai ganhando gabarito. Na medida que vai perdendo o vício e o vigor das cópulas da interação sexual, que quanto mais jovem tem uma performance sexual em função da própria possibilidade da libido maior, eles vão amadurecendo enquanto pessoas. E o êxtase do encontro físico vai sendo transmutado no êxtase do encontro emocional. E mais tarde do espiritual. Se o casal bem acasalado, ele avança no tempo, ganha a terceira idade, às vezes a quarta idade, já bem velhinhos, e eles ainda estão vivenciando a energia sexual, mas não mais
na cópula física propriamente dita. Faz aquilo que André Luiz diz, a comunhão psíquica, o êxtase de um casal que é capaz de experimentar a sexualidade além da possibilidade física. Uma troca de energia pujante. Vi isso graciosamente no último semestre. Meu pai estava hospitalizado com um processo pneumônico na UTI, contando com 92 anos de idade. E a minha mãe, no dia 2 de setembro desse ano que passou, comemorava aniversário de bodas. Ela é parkinsoniana e tem 86 anos de idade. E na hora de vestir a calcinha, sem precisar de ajuda e sem se sentar, tombou. Ela é muito teimosa, minha mãe. E tombou, caiu e fez uma fratura de mão, porque tem uma osteoporose importante. Quando se pensava que ela ia pedir para ir para o hospital tratar a fratura, ela pediu para ir para a UTI visitar, como estava programado, visitar o papai. E foi, porque ela estava completando 60 anos, bodas de diamante. Ela queria ir ao encontro dele. Em função da sua saúde, ela não tinha ainda visitado. E então foi na UTI fraturada. Encontrou, estabeleceu o relacionamento, ele estava lúcido. E aquilo foi um momento formoso. Depois que ela saiu da UTI, ela foi então cuidar da fratura da mão que tinha se estabelecido na queda. Eu tomei os informes da ocorrência, porque não presenciei, estava viajando, e fiz uma crônica daquele encontro, falando da amorosidade daquele casal. E no Evangelho no Lar, tive a oportunidade de ler para ela. Para aqueles que estavam no Evangelho lá. Olha essa crônica que fiz, mas não disse de quem era. E comecei a ler e descrever a cena de uma forma poética também. E de uma forma a implicar outros raciocínios em torno de um encontro de duas pessoas enamoradas que se programavam para estabelecer um encontro afetivo naquela noite. Parecendo que eram dois jovens, na minha descrição. E eu finalizo falando do encontro, que tratava-se de duas pessoas idosas que estavam completando bodas de diamante. Quando eu acabei de ler, eu olhei para ela, eu disse, e aí? Ela disse, faltou o beijo que eu dei nele. E eu achei fantástico. Ela ouviu em silêncio do começo ao fim, foi dando-se conta que era ela. E avaliou a performance do escritor e no final fez a complementação daquilo que ela significava importante, o beijo. O beijo numa boda de diamante. Uma pessoa de 86 anos e de 92 anos. Para ela, isso era significativo, estar contando ali na narrativa daquele encontro. É o casal que já não mais tem a interação física, mas que guarda ainda a pujança de um relacionamento psicológico, espiritual, e que, não obstante o casal não consiga ainda ou mais estabelecer fisicamente a união sexual, eles estão unidos e são um casal. A sua comunhão é perene. Essa sexualidade, essa amorosidade agora estão no êxtase do encontro refinado. É lógico que um casal, para conseguir isso, ele teve que vencer algumas etapas. Porque a gente tem a ilusão, quando está no cais dos sonhos, que aquela pessoa com quem nós vamos nos vincular é a nossa alma gêmea. O que, aliás, os espíritos contestaram a Allan Kardec, que lhe perguntou acerca dessa questão. E os espíritos disseram que absolutamente não existe nenhuma alma pré-fabricada para encontrar outra que for partida no meio. Deus, efetivamente, é um ser pródigo. Ele não fez economia ao nos criar, ele nos criou inteiro, um ser completo. O processo do enamoramento da alma gêmea envolve apenas uma linguagem lírica, poética, de duas pessoas muito afins. Logo, não existe alma gêmea, mas existe algema. É quando você casa com alguém, quer se libertar e não consegue. Porque casar é fácil, mas vocês não imaginam o que é separar. A cara metade vira metade cara. Porque tem pensão, tem os filhos, tem patrimônio. Como uma amiga dizia para um amigo comum, esposo dela, disse, meu bem, se eu separar, eu vou ficar com o apartamento. Né? Disse, fica, meu bem, fica. Mas eu também vou ficar com o carro, não vou?
Naturalmente, meu bem, você pode ficar também. Os filhos têm que ficar comigo. 2 filhos. Sim, meu bem, ficam. E o som que nós compramos agora novo, também, né, meu bem? Sim, meu bem, fica. Ela fez uma pausa, ele pegou e disse, meu bem, já que tu está ficando com tudo, fica comigo também. Separar é viver a experiência do matrimônio que se transforma às vezes no manicômio pela luta pelo patrimônio. É muito difícil lidar com coisas quando os seres não funcionam na relação da interação emocional de profundidade. É muito difícil, portanto, estabelecer o movimento da ruptura, da separação, o que é absolutamente indesejável, mas às vezes necessário, sobretudo quando há uma ameaça à estabilidade física, à integridade psíquica de alguém. Quando o desrespeito raia, ameaçando o comparecimento de Maria da Penha, da lei Maria da Penha, com a violência. É necessário, portanto, antes que ocorra uma agressão desse nível, de que o casal faça o reitineramento daquela relação. E às vezes o que sobra é uma separação. Que, entendo filhos, na perspectiva dos espíritos, respondendo a Allan Kardec, o casal precisa considerar de que a indissolubilidade conjugal prevista dentro de algumas abordagens religiosas, ela não faz parte da perspectiva da compreensão espírita, porque o que preside uma união é a relação de amor e a vinculação sexual. Se você não cultiva o amor, a relação de amorosidade conjugal falece e o casamento entra na UTI e morre. E um casamento morto ou um casamento que agoniza, muitas vezes sem possibilidade de ressuscitação, requer do casal a habilidade até para separar com dignidade. Porque, entendo filhos sobretudo, mas mesmo não tendo, eu preciso considerar que eu não posso ter mais a minha parceira ou parceiro na conta do companheiro de viagem, do navio do casamento, eu não posso transformá-lo, se eu não posso ter na conjugalidade, no inimigo. Eu procuro assegurar o companheirismo, pelo menos. Se não conseguir manter a amizade, pelo menos o companheirismo, para que de modo civilizado nós não comprometamos a nossa relação com os filhos que estão postos. É que vão ter que enfrentar novos acasalamentos, o que é muito justo. Cada parceiro ou parceira, reencontrar um relacionamento amoroso de alguém que lhe dignifique a confiança e a respeitabilidade da convivência. E os filhos estão pendentes. Nas famílias que estão se recasando, aonde vem filho de um lado e vem filho do outro. E a articulação da conjugalidade aí se torna mais engenhosa. Porque quando há um filho, por exemplo, de uma mulher que vai se acasalar com um novo homem, é natural que os filhos façam uma resistência, se são pequenos ou adolescentes. Porque tem sempre aquela fantasia de que os pais vão se reconciliar, o que às vezes é absolutamente impossível para aquela encarnação. Mas os filhos, então, ficam naquela expectativa e minam a relação do cônjuge. E se o parceiro e a parceira que está recebendo o outro não sabe lidar com os filhos, cria-se aquele movimento de estrangulamento. Suponhamos a mulher é chamada pelo novo parceiro e os filhos chamam-na pelo outro lado. E fica aquele cabo de guerra e a mãe, mulher do novo parceiro no meio. Ou que pretende-se ser a nova mulher com esse novo parceiro, uma nova conjugalidade. Esse é um dos processos mais difíceis. Porque quando o parceiro chega, ele tem que saber que há um filho, ele precisa respeitar. Porque se ele for por tudo ou nada, ele perde, é natural que ele perca. Ele tem que ganhar os enteados, para depois, ao lado disso, poder assegurar o seu espaço da conjugalidade. A mulher, no modo algum, pode deixar o filho optar pelo parceiro, porque não são situações similares, são papéis distintos, é um novo cônjuge e um filho. Eles não ocupam o mesmo lugar no seio da família. Então a mulher tem que equilibrar o atendimento dessas duas demandas, que são diferentes,
e que são naturalmente tensas, tanto mais quanto os filhos são jovens. São as novas conformações de família que se estabelecem quando o casamento não consegue lograr experimentar, vitoriar sobre os desafios, porque todo casal que se reencontra, tendo um passado espiritual que motive esse reencontro, ou não, vai surgir conteúdos psicológicos que vão exigir o saneamento da relação, tratando as encrencas. E toda encrenca bem tratada faz com que o casal cresça e cada um evolua. Mas aquele nó que eu trago do passado, da parceira que eu desertei e ela caiu na delinquência, e que hoje eu a reencontro, do parceiro que eu saí de forma deselegante, deixando para trás, mediante uma infidelidade brutal e grosseira, o parceiro para trás, hoje eu reencontro na conta de um esposo, e manifestando agora nesse processo de convivência, percebo a insegurança dele, vem esses desafios que ecoam do passado reencarnatório, exigindo uma performance diferente daquele ou daquela que está numa posição de quem tem que mais atender o parceiro ou a parceira nas suas demandas que vêm das memórias profundas. Lembro-me, por exemplo, de uma mulher que, quando se associou ao seu parceiro, ela apresentou um ciúme que não tinha. Ela era por demais ciumenta, ao ponto dele sair, e ela contava os minutos do relógio para telefonar, para o fixo, na época, para o fixo, para saber se ele tinha chegado. O monitoramento era tão neurótico que ela deprimiu, e ele se mantinha com uma paciência de Jó. Ao que ela então nos procurou para uma ajuda psicoterapêutica, porque ela já não conseguia conviver com o ciúme dela. Ela era tão ciumenta e o parceiro era tão calmo que eu chamei um dia para conhecê-lo, para saber se ele era assim mesmo. O homem era um santo, meus amigos. Ele me dizia assim: não, os meus amigos não sabem como eu estou casado, como é que eu consigo aturar minha parceira. Eu digo: como é que você atura? Eu disse: não sei, eu tenho uma disponibilidade para acompanhar o ciúme dela, é realmente muito intenso. Não era intenso, era enfermiço. E no tratamento, ela trouxe um sonho de natureza regressivo. Ela via-se num baile, alguém não respeitava-lhe a fidelidade do relacionamento e atraía, e ela reconhecia que era ela, e o traidor ela reconhecia que era o parceiro da atualidade. Ela então vê-se, ato contínuo na cena, agredindo fisicamente, partindo para cima dele para agredi-lo fisicamente. E ela então narrava essa experiência de sonho numa das sessões junto do esposo, e o esposo dizia assim: ela entra no estado de sono, de sonambulismo, e começa a me bater. E eu digo: o que é que o senhor faz? Não, eu acordo, mas até que eu acorde, já levei muitos bofetões. E eu cá com meu botão disse: levou o que faltou na outra. Correção de juros se estabeleceu no tempo, e agora ela dá o que faltou, e aí ela diz, quando eu volto a mim, eu me dou conta que não é ele, mas é ele, doutor, é ele. A convicção que ela tinha de que ela e ele eram os mesmos os espíritos. Agora, num outro contexto, quantos de nós reencontramos, portanto, essa alma que nos atrai e que nos leva para um relacionamento a dois, inevitavelmente, de conjugalidade, e quando nós nos acasalamos, surge dramas internos de um, de outro, e reflui para o relacionamento naquilo que o espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, chamou de casamento provacional, que é a maioria dos casamentos, no qual o casal, ele não consegue articular um relacionamento harmonioso, tem muita bronca, tem muita encrenca, tem muito conflito, porque é esse casal que se reencontra um com o outro na dinâmica do relacionamento, e os conflitos emergem para que eles possam efetivamente tratar as pendências que ficaram para trás, desenvolvendo atributos que escassearam outrora e que hoje o casamento chama para que compareça esses elementos,
fazendo parte, portanto, dessa estrutura de conjugalidade. Esse casal, portanto, que saiu da paixão e avança no relacionamento conjugal mar alto, ele, num dado momento, vai enfrentar esses episódios que surgem de vidas passadas, ou o encontro com pessoas que surgem de outras vidas. E se o casal não está muito bem afinado, há o risco de uma relação extraconjugal, de infidelidade, notadamente se o casal não está cuidando muito bem da relação. Dificilmente nós emprestamos ao relacionamento conjugal a atenção que deveríamos emprestar e oferecer, como exige a visão espírita. Em estando casado, nós perdemos o encanto do namoramento. Quando eu pergunto para os casais, quanto tempo vocês estão juntos? Não, nós temos 10 anos de casados e 8 de namoro. Eu digo, deixaram de namorar quando casaram? A pergunta é uma intervenção terapêutica. Por que nós deixamos de namorar quando casamos? Por que nós perdemos a graça das pequenas atitudes que se fertilizam a relação? Por que deixamos de abrir a porta para o outro quando fazíamos enquanto namorados? Porque antes a gente abria a porta. Agora a gente sai. Você nem fecha a porta direito, diz assim. No início não, meu bem, cuidado, olha aí, bate a porta, né? Depois, meu bem, você demora muito para entrar, você já vai saindo, nem fechar a porta. Ou então ele diz, olha, você fica aí, cai aí, vai quebrar a cabeça, se morresse tudo bem, mas não morre, aí o casamento já está no final mesmo, né? Vai me dar trabalho. O encanto de abrir a porta está substituído pela agressividade, porque ela não tem a velocidade para entrar no carro. E ela sempre entrou naquela velocidade. Porque é assim, nós queremos que as pessoas mudem, só porque casaram, elas não mudam. Eu conheci um amigo que era muito interessante. A esposa, ela estava sempre atrasada. Para se despedir, era meia hora para se despedir de uma festa, num encontro familiar. E eu ficava olhando e me impressionava a paciência. E um dia eu cheguei com ele e perguntei, mas seu Paulo, eu me admiro muito da sua paciência que o senhor tem com a dona Lourdes, que era a sua companheira. Eu disse, qual é o segredo? Ele disse, o primeiro encontro. Quando eu estava apaixonado por ela e ela apaixonada por mim, nós marcamos o primeiro encontro, ela chegou 45 minutos atrasada. No segundo, ela chegou 1 hora atrasada. Então eu sabia que ela era assim. Então eu respeito o jeito dela de ser um cágado, uma tartaruga que vai devagar. Você é lebre, então se você casou com uma tartaruga, não exija que a tartaruga seja lebre, e vice-versa. Então, há o problema dos horários, das coincidências, né? No carro, porque ela vai entrando lenta, como sempre entrou, ele já diz, vai cair aí, vai que fica paraplégica, tetraplégica, e não morre. Nunca devemos perder o encanto do cotidiano. Os pequenos gestos, eles fazem toda a diferença. Experimente, por exemplo, se a sua parceira, o seu parceiro não está aqui, amanhã deixar uma mensagem, por exemplo, no espelho. Pegue, por exemplo, um batom e escreva lá, meu amor. Se você for jovem, estou fissurado em você, por exemplo. Se você for mais adiantado na idade, te amo, uma linguagem mais formal. Deixe 192, não sei se aqui é esse número, do atendimento de emergência, porque ela pode desmaiar, ou ele, porque você vai ver aquela coisa, você, o que foi que aconteceu? Pode pensar que é uma mediunidade de efeitos físicos, que alguém escreveu na... Surpreenda! Eu conheci uma pessoa desse nível, estava em viagem, na Espanha, e vi uma senhora alegrinha, todo o tempo alegre. E me estranhou aquele comportamento, lá pelas tantas eu me aproximei dela e disse, eu noto que a senhora está sempre feliz na comitiva. E me estranha saber qual é o motivo da alegria, porque até nos momentos de conflito a senhora está feliz. Ela sorriu e disse assim, o casamento. Ora, eu fiquei absolutamente pasmo. Porque casamento dá pressão alta, mau humor, colite ulcerativa, ruga porque você fica sempre com a cara amarrada. E ela estava dizendo que era o casamento. Eu disse, ela disse, ele morreu.
Aí eu achei que ela tinha se libertado da algema. Eu disse, foi. Aí bateu com meus conceitos, né? A minha experiência psicoterapêutica. E ela continuou, disse, foi. E foi o homem mais extraordinário que eu conheci. O senhor imagine que não passava um mês sem que ele me oferecesse flores. Vivemos 30 anos de conjugalidade. E ele foi um homem tão extraordinário que eu aprendi a amar com ele. Ele se foi e hoje eu vivo o nosso amor, vivendo feliz. Veja que beleza. Porque se o outro morre, a gente quer ir junto, quer ir no caixão, por culpa, naturalmente, né? Eu quero ir com você. E vai, faz aquele estardalhaço no velório, no cemitério, né? As experiências dantescas, né? Querer ir junto com o outro. Habitualmente é o amor que não deu e agora está com culpa. E agora não sabe o que faz com aquela culpa e entra no estado de histeria. Poucas pessoas têm o cuidado de fertilizar a relação com mimos em tempos que não são comemorativos. Porque dizia-me uma senhora, se o senhor ler os cartões que o meu esposo me manda no aniversário de casamento, o senhor pensa que é fotocópia. Porque os cartões, as minhas filhas já perceberam, mas mamãe, o papai escreve sempre do mesmo jeito. Era a mesma escrita. Não tem a menor criatividade. Está no automatismo, no piloto automático. Eu mandava as flores, uma vez por ano, e aquele escrito, as mesmas palavras. Ele não tinha nem o cuidado de mudar, botar um acento, o desgraçado. E a esposa notava que era automático. Então, não chegava bem. Dê flores num dia não convencional. Leve a sua parceira para dançar numa sexta-feira. Surpreenda, convidando-a para jantar, deixando os filhos, porque o casal às vezes esquece-se de que são casados. Se tornam pais e mães e depois não sabe que o casamento acabou. Preserve a conjugalidade, nutrindo a relação com pequenas mostras. Mande um torpedo para ele ou para ela. Estou com saudade de você. Não precisa ser aniversário, dia dos namorados. Faça isso. Leve o café na cama. Como a mulher que fez isso. Fez um exame do relacionamento em crise e decididamente percebeu que o seu relacionamento conjugal tinha entrado num processo de falência e que ela tinha a sua cota, numa análise sincera. Quando o esposo acordou no dia seguinte, ela estava com um café 5 estrelas para ele na cama. Ele se assustou, olhou, disse, o que foi? Ele disse, meu bem, me deu vontade de trazer café na cama para você. Ele foi sentando, ele não era espírito, se fosse ele ia pensar que ela estava num surto, tomada por um espírito, pelo guia provavelmente dele, ou então pelo obsessor, quem sabe, o obsessor tem tramas. Ele não precisa dizer que ele não tomou o café direito, porque ele ficou pensando, o que é que ela está querendo? Uma viagem, trocar de carro, ficou imaginando. Mas a surpresa dele foi maior, porque quando a criança chegou ao meio-dia, ela se aproximou do filho e disse, meu filho, deu um abraço nele, eu te amo. O filho ficou assustado, não era dia da criança, não era aniversário, não era Natal, não era Ano Novo. Disse, o que foi, mãe? Não, meu filho, é que eu amo a minha família, amo você, e não costumo dizer que te amo. Ela narra que uma semana depois, quando ela acordou, o parceiro estava com café na cama. Ela disse, o que foi? Me deu vontade de trazer o café na cama para você. No relacionamento de conjugalidade, nós percebemos o erro do outro e não percebemos a nossa cota para a enfermidade do relacionamento. Saiamos de nós mesmos e façamos um pequeno movimento de fertilização da relação. Dê um toque de graciosidade, um mimo, uma flor, não precisa ser um ramalhete, uma flor, porque o gesto é que é importante, não é o preço do presente, porque um carro caro às vezes mais magoa do que sensibiliza, porque é um carro caro que quer compensar as agressões de um ano. É melhor não agredir e poder oferecer uma recalchutagem no carro velho. Para a esposa é melhor isso, porque o parceiro, ela não quer trocar. O carro pode se trocar a qualquer momento. Esse movimento do namoro dentro do casamento, ele é muito importante. Não perdermos o encanto do encanto de continuarmos apaixonados.
Já não é mais aquele furor, daquela paixão do cais dos sonhos, mas é o elan que sustenta, mediante pequenos gestos e pequenos movimentos, a graça de surpreender e de ser surpreendido. Essa movimentação vai fazendo com que um casal se fortaleça, a relação vai se consolidando, os problemas vão sendo recriados. E se somos espíritas, diz Emmanuel, que um gesto de sacrifício vale mais do que 20 palestras em que você levou o outro obrigado para assistir. De que um ato de bondade é superior a 10 livros que você impôs ao parceiro ler em termos de doutrina espírita. Colocar a doutrina espírita dentro de si e ser melhor a cada dia. E comparecer com esse melhoramento na direção do outro é favorecer que o casamento seja sempre novo e que o navio da conjugalidade consiga alcançar o porto de chegada, não colidindo com nenhum outro navio que transite ao longo da viagem náutica, tampouco encostando num banco de areia e encalhando, tampouco alguém pulando numa boia, fugindo da relação. Nós seremos capazes de alcançar o objetivo final em função de tudo quanto investimos no nosso casamento, ou no nosso recasamento, se for uma segunda ou terceira conjugalidade. Esse aprimoramento na relação conjugal vai nos dando a dimensão de que o casamento é feito a dois, e de que se não há alma gêmea, há uma gema preciosa. Necessariamente não uma algema, uma gema, portanto, que eu preciso valorizar como parte do processo do meu crescimento. Tudo aquilo que o outro me exige, poderemos tomar conta como sendo o nosso personal trainer, que está nos ajudando no aformoseamento espiritual. E haveremos de caminhar de tal modo, que cada um sendo cada um, crescendo individualmente, grupalmente, a dois, e a família, hão de se beneficiar. Porque o casamento, segundo os espíritos disseram ao codificador, é um progresso na marcha da humanidade. E em fazendo isso, nós lograremos talvez não conseguir uma boda de diamante, mas faremos questão de dar um beijo a mais. Mesmo que o parceiro ou a parceira já esteja numa condição de definhamento no hospital, mesmo que você e o outro já estejam se encaminhando para a desencarnação, porque ninguém é de ninguém, nós estamos esposo e esposa, porque as almas somos aquelas que reencarnamos em diferentes papéis sociais para aprender a amar. Mas no casamento é muito importante que consideremos o exercício do amor como um respeito ao outro, e considerar o outro na sua peculiaridade, na sua individualidade, para que possamos fazer dessa relação uma relação de grande encontro, de tal modo que a fala de Gibran possa ressoar como o espelho daquilo que nós fazemos na nossa cotidianidade. Amai um ao outro, mas não façais do vosso amor um cativeiro. Que haja, no entanto, na ondulação do mar, as praias em que distantes recebem a amorosidade que flui e reflui. Cantai, dançai, sede alegres. No entanto, deixai cada um a sós, porque as cordas da lira estão separadas, mas elas estão juntas dentro da mesma musicalidade. Estais juntos, mas não juntos demais, porque as colunas de um templo se erguem separadas, e o carvalho não cresce à sombra do cipreste. Obrigado. Agradecemos a presença do Alberto na nossa casa. Realmente ele deixou muitas informações para a nossa reflexão e com certeza muitos de nós nos identificamos nos exemplos citados. E relembrando o lançamento do livro do Alberto, A Arte do Reencontro no Casamento, da Federação
Espírita do Paraná. Alberto, os nossos amigos da internet encontram o seu livro em todas as livrarias. Paraná ou nas federativas? Os amigos da internet, então, podem adquirir o livro através da Federação Espírita do Paraná ou então da Casa Espírita Jardim das Oliveiras, Belém do Pará. E aos amigos da internet, o nosso boa noite e esperamos estar novamente juntos na próxima sexta-feira. Obrigada.